Na realidade, nós estamos iniciando hoje esse capítulo. São as questões 585 a 591 do Livro dos Espíritos. LE significa Livro dos Espíritos. Mas como o professor tem mania de contextualização, então nós sentimos a necessidade sempre de fazermos uma contextualização de onde se encontra, onde aparece esse tema, né, que é o objeto do nosso estudo hoje. Então, ele é o último capítulo da parte segunda do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, sempre lembramos, e outros lembram também, sempre é bom lembrarmos, o Livro dos Espíritos, essa obra basilar da doutrina espírita, é dividido em 4 partes. Cada parte com vários capítulos. É lógico que existem umas partes menores, outras partes maiores. Por exemplo, a primeira e a quarta parte são menores, especialmente a quarta é a menor de todas. Mas a segunda parte, que é essa na qual nós estamos, é a maior, junto com a terceira parte, que também é bastante extensa. Cada parte dessa se dirige a um determinado campo, a um campo do conhecimento espírita, vamos chamar assim. Então, o conhecimento espírita, esse basilar, esse fundamental, que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, esse conhecimento espírita pode ser e é dividido em 4 grandes áreas. E a primeira área trata das causas primárias, que é a primeira parte do livro, as causas primárias. Deus, origem da vida, origem dos espíritos e diversos assuntos, alguns outros assuntos assim relacionados. Diz respeito às origens de tudo, a origem da matéria, a origem do espírito, como já disse, né? Deus, os elementos gerais e fundamentais do universo, que são 3, muitos de nós sabemos, né? Os 3 elementos gerais do universo, que são Deus, Espírito e Matéria, que formam, como está dito lá, a chamada Trindade Universal. Não é a Trindade da teologia, é outra coisa. É Trindade porque são 3 elementos gerais do universo. Deus, Espírito e Matéria. Vale sempre lembrar, tudo que existe no universo, tudo, absolutamente tudo, ou multiverso, ou nos universos, se quisermos nos referir de acordo com uma compreensão mais contemporânea, compreensão astrofísica mais contemporânea, esses multiversos são constituídos por 3 coisas, segundo a revelação espírita: Deus, Espírito e Matéria. Ou seja, tudo que existe ou é Deus, ou é Espírito, ou é Matéria, nas suas diversas apresentações, nas suas diversas manifestações, em toda a sua diversidade, são essas 3 coisas. Segundo a revelação espírita. Daqui a pouco eu vou acabar batendo aqui sem querer, deixa eu ficar mais para cá. Então, essas coisas das causas primárias é que são estudadas lá nessa primeira parte do Livro dos Espíritos. A célebre pergunta número 1, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? É como inicia, então, o Livro dos Espíritos e, consequentemente, como inicia essa parte. Que é Deus? Depois vai desenvolvendo sobre Deus e vai apresentando os outros elementos gerais do universo e desenvolvendo compreensões de gênese deles. Compreensões genéticas, vamos dizer assim, deles, desses outros, além de Deus, dos outros 2 elementos gerais do universo. Há uma distinção importante, que é bom também sempre ser lembrada. É sobre espírito. Porque espírito é estudado lá na parte primeira do Livro dos Espíritos, mas na segunda também. Só que com acepções diferentes. Porque o espírito, lá da parte primeira, como é causas primárias, é o espírito enquanto princípio geral do universo. E o espírito na parte segunda, que é o que eu vou comentar agora, o espírito da parte segunda já não é mais nesse sentido. Esse espírito significa as individualidades inteligentes que habitam o universo. E tem as suas interações com a matéria e com Deus.
E então a parte segunda é essa. Mais recentemente tem sido traduzido como mundo espiritual, mas o termo original é mundo espírita, não é mundo espiritual. E é bom sempre esclarecer isso também. Por que espírita? É o mundo dos espíritas? Não. Porque espírita, nesse caso, como em diversos outros, significa a realidade revelada pelos espíritos como ela é. Ou seja, a realidade dos espíritos. E aí abrange tanto a situação de desencarnado como de encarnado. Porque tanto desencarnado como encarnado é espírito. Do mesmo jeito. Então, do mundo espírita quer dizer do mundo dos espíritos. Conforme o Espiritismo revela. Porque sobre espírito existem diversas acepções há muitos e muitos séculos e recentes também. Mas existe o entendimento espírita sobre o espírito. E é acerca desse entendimento espírita sobre o espírito que se fala lá, que se estuda lá. Por isso que se chama o mundo espírita, ou seja, o mundo dos espíritos. E aí, uma parte longa, como eu já havia me referido, vem desde a primeira encarnação, a existência dos espíritos, as sucessivas encarnações, as relações que se estabelecem nas duas condições, os espíritos quando encarnados, quando desencarnados, as ocupações e missões dos espíritos, que estavam sendo tratados recentemente, tanto as ocupações e missões no mundo como desencarnados, como as ocupações e missões como encarnados. Os espíritos sempre têm ocupações e missões. Não importa se está desencarnado, se está encarnado, não importa se é mais evoluído, menos evoluído, é lógico que varia de acordo com a evolução, mas sempre tem ocupações e missões. Enfim, então, essa segunda parte trata de tudo isso. Aí o desencarne desse espírito, os significados, os sentidos da pluralidade das existências desse espírito. Esse espírito quer dizer, cada individualidade inteligente, né? Vamos dizer assim, as leis universais acerca do espírito, desse elemento geral do universo. E aí se estuda sobre o espírito. Não é propriamente sobre a matéria, nem sobre Deus, é sobre o espírito. Agora é lógico que ao estudar sobre o espírito, as relações entre o espírito e a matéria, o espírito e Deus, vão aparecendo. Mas o objeto do estudo não é nem a matéria, nem é Deus, é o espírito. Mas como o espírito não existe isolado, sem matéria e sem Deus, então ele sempre está em relações. A vida dela, a existência do espírito é manter relações com a matéria e com Deus. Então, ao estudar sobre ele, sobre o espírito, essas individualidades inteligentes, assim eles são definidos, nós, somos definidos, todos os espíritos são definidos, ele estabelece essas relações com a matéria e com Deus o tempo todo. É através dessas relações que ele existe. E, inclusive, as relações uns com os outros também. Muito bem, toda essa parte segunda, que vai se encerrar agora. Já a gente vem aqui para o significado desse, é o último capítulo dessa parte. Último capítulo, deixa eu voltar aqui. Os três reinos. Os três reinos. Mas já a gente comenta sobre isso. Só para falar rapidamente, então, sobre as duas outras partes, a parte seguinte, a terceira, as leis morais. Leis morais significa o quê? As leis estabelecidas por Deus para os espíritos. Ainda são os espíritos o objeto aí. Só que, nesse caso, as leis, os princípios que orientam a existência dos espíritos. Em todas as situações, em todas as suas realidades, desde a origem até a eternidade, existem leis ou princípios ou fundamentos que regem a existência dos espíritos. Lógico que esses fundamentos, essas leis e esses princípios foram criados e estão estabelecidos por Deus. Mas é para aplicação nos espíritos. Constitui as balizas da existência dos espíritos. Por exemplo, lei de evolução. É uma lei
a qual todos os espíritos estão submetidos. Lei de evolução é uma dessas leis, além de outras leis que são estudadas lá nessa parte terceira. Ou seja, todo espírito, todas as condições, desde o início até a eternidade, tem sempre que e está sempre evoluindo. Agora, isso não é de uma maneira única e uniforme e linear. Não. Contempla toda a diversidade que é natural que haja nos espíritos, mas evolui. E evolução vai se aplicar às diversas características, diversas potencialidades dos espíritos. Só para dar um exemplozinho sobre isso. Há poucas décadas para cá, se desenvolveu uma compreensão de que não há uma compreensão, um estudo, uma pesquisa, e que não há uma inteligência única. Porque até há algumas décadas atrás, todo mundo acreditava que havia só um tipo de inteligência, a chamada inteligência lógico-matemática. Quando muito, era reconhecida a inteligência linguística. Mas alguns autores, nesse caso principalmente o Howard Gardner, à frente, têm demonstrado que há vários tipos de inteligências. Por exemplo, a inteligência cinética, relativa ao movimento. A inteligência intrapessoal, que é aquela inteligência do lidar consigo mesmo. A inteligência interpessoal, que é a inteligência em lidar com os outros. A inteligência musical, a inteligência ecológica. São vários tipos de inteligência. Então é lógico que são vários tipos de inteligência. Os espíritos não evoluem igualmente em todas as inteligências. Há toda uma diversidade aí, mas há sempre evolução. Muito bem. Quarta e última parte do Livro dos Espíritos, a menor, esperanças e consolações. Para quem? Para os espíritos. Tanto as esperanças e consolações na vida física, como encarnados, como as esperanças e consolações na vida espiritual, como desencarnados. Então, mais ou menos assim, constituem-se essas quatro partes do Livro dos Espíritos. Esse que nós estamos iniciando hoje é o último capítulo da parte segunda. Significa que quando ele terminar de ser estudado aqui aos sábados, vamos iniciar a parte terceira, que é das leis morais. Esse capítulo trata dos 3 reinos, que são os reinos mineral, vegetal e animal. Os 3 reinos. Essa é a temática geral desse capítulo. E é interessante nós nos perguntarmos, né? O que teria isso a ver, essa temática, os 3 reinos, mineral, vegetal e animal, com a parte segunda do mundo dos espíritos? Ora, muitos de nós temos já essa compreensão, que é os espíritos vivem nas realidades. Vamos distinguir em 2, de modo geral, que é um pouco mais complexo do que isso. Mas vamos distinguir em 2. A realidade física, da condição de encarnado, e a realidade extrafísica, da condição de desencarnado. E o que tem a ver os 3 reinos com isso? Os 3 reinos têm nas duas. Tem tanto na física como na extrafísica. O espírito existe nesses 3 reinos, lida com esses 3 reinos, tanto como encarnado como desencarnado. A gente, é lógico, como encarnado, a gente conhece mais ou menos, e a gente tem uma consciência boa desses 3 reinos na nossa realidade física. Mas o Espiritismo revela, os 3 reinos existem também na realidade extrafísica. Mais do que isso, existem em outros mundos, em outras realidades físicas diferenciadas das nossas. Tanto que vai haver uma pergunta aqui sobre isso. Nos mundos mais evoluídos, no caso as plantas, são de tal forma? Porque tem plantas, tem animais, tem minerais. Então esses 3 reinos constituem
um aspecto geral da realidade ou das realidades em que os espíritos vivem. Então faz parte do mundo dos espíritos. Ele vive-se nesses 3 reinos. Inclusive, no caso dos espíritos, que somos nós, participando com uma certa intimidade de um desses 3 reinos, que é o animal. E aí nós podemos já compreender ou pensar. Quando encarnados, nós estamos num corpo animal. Ok, é uma participação íntima, uma vivência íntima no interior da condição animal. E quando desencarnado? Quando desencarnado, a gente sabe pelo Espiritismo que a gente desencarna, mas a gente não vira outra coisa. Nós continuamos quem nós somos, como nós somos. Só que na realidade extrafísica. Então, tudo que há em nós, gravado, vamos dizer assim, da condição animal, continua. É lógico que na realidade extrafísica, isso possui condicionamentos diferentes. Quando encarnados, nós estamos totalmente ligados a esse corpo animal e o condicionamento animal na nossa existência física é mais forte, é mais intenso, porque nós estamos totalmente ligados a um corpo animal. Quando nós desencarnamos, nós não estamos mais ligados dessa forma a esse corpo animal. Mas o nosso corpo de espírito, que é chamado de perispírito, é o espelho, vamos dizer assim, desse corpo físico. Só que na condição extrafísica. E mais do que isso, as nossas condições, o que nós pensamos, o que nós sentimos, os desejos que nós temos, sentimentos, não desaparecem, continuam. Lógico que em evolução. Então, isso quer dizer que nós carregamos conosco, na condição extrafísica, grande parte dos condicionamentos animais que nos caracterizam no nosso estágio evolutivo, no estágio evolutivo em que estivermos. Carregamos. Não é? Tanto é que em casos, vamos dizer assim, em casos quero usar uma palavra relacionada em casos patológicos. Pronto, lembrei. Em casos patológicos, há espíritos que desencarnam e que estão tão presos e querem estar tão presos à condição física que eles estão no mundo extrafísico, mas não estão, porque eles estão completamente ligados ao mundo físico, embora não tenham mais um corpo físico. Né? E aí, com toda a sofreguidão, querem ficar continuando dando vazão àqueles seus condicionamentos e impulsos animais. Desculpa. E aí, dentro desse caso geral, patológico, em que espíritos desencarnam, mas ficam totalmente vinculados, agarrados, vamos dizer assim, né? Porque é uma coisa de desejo, de querer, agarrados à condição animal, ainda pode acontecer, dentro dessa situação, casos mais graves, que são os casos chamados genericamente de zoantropia, que é o seguinte: zoo, animal, antropia, ser humano. Ou seja, antropos, ser humano. São espíritos que se colocam em uma vivência tão agarrada à condição animal que chegam a deformar o seu perispírito para feições animais, como, por exemplo, de lobos. Aí é o licantropia. Ou outras espécies. Ou então, eles estão tão comprometidos com a sua própria consciência e sofrem, em virtude disso, uma ação de espíritos obsessores, de tal forma que ficam totalmente submetidos a esses desencarnados também obsessores, que os levam a
mediante hipnose e fixação mental, a se transformarem, a assumirem uma feição, uma condição zoantrópica. E os casos mais extremos são aqueles em que a sua condição perispiritual, mas é lógico totalmente ligado ao espírito, regride, vamos dizer assim, agora que isso tem que ser colocado entre aspas, né? Toma uma forma ovoide, de ovo. É o caso mais grave de todos. Né? Exatamente por quê? Porque estão completamente agarrados às suas condições animais. Estão desencarnados, mas estão completamente agarrados às suas condições animais. E aquelas condições animais mais embrutecidas, não é? Mais desviantes também. Enfim. Então, o espírito, desencarnado ou encarnado, vive nos 3 reinos. Mas mais do que isso, ele não só vive agora, estamos vivendo nos 3 reinos. Estamos, né? Tem o mineral, tem o vegetal, tem o animal. Estamos vivendo. Não. A nossa evolução é nos 3 reinos. Nós somos espíritos encarnados em corpos animais, mas em memoráveis tempos atrás, nós já fomos do reino vegetal. E em memoráveis tempos antes, nós já fomos do reino animal, como princípios do reino mineral, como princípios espirituais. Então, os 3 reinos são os reinos em que o princípio espiritual evolui, ou, para usar um termo técnico mais adequado, nos reinos mineral e vegetal, e também animal sem ser humano, evolve, aí podemos usar a ideia geral de evoluir, esse princípio espiritual, até chegar a uma condição de poder se tornar espírito. E aí se torna espírito e começa a sua jornada como espírito. Mas vem todo esse antes de princípio espiritual evolvendo nos reinos mineral, vegetal e animal. Dá um exemplozinho aqui, só para ilustrar e também trazer uma humanidade para esses comentários. Nós lá em casa temos 2 gatos. É um gato e uma gata. Juju é a gata, Simba é o gato. E Juju é mais velha, tem uns 2 anos e pouco, e o Simba tem 1 ano e pouco. Os 2 chegaram a nós. Não foi nós os adotamos, eles chegaram a nós. Muito bem. Aí a personalidade deles é bem diferente. Bem diferente. Inclusive, para fazer um comentáriozinho assim, né? Eu fico olhando e tal, lidando com eles, né? E vendo e pensando. Juju, ela é aquele tipo introvertido, desconfiado. Eu até sei bem disso porque eu já fui muito assim. Introvertido, desconfiado e tal. Desconfiada no caso, né? Ela é assim. Simba é o contrário, é aquele tipo extrovertido. Juju a gente não consegue pegar ela, muito dificilmente. Pegar ela, colocar no colo, fazer um carinho, ela não deixa. Foge e tal. Simba é o contrário. Ele adora, sempre desde o início, adora que pegue ele, que faça carinho e tal e tudo mais, né? Mas tem uma diferença, uma outra diferença que é a que eu queria destacar. O Simba é extremamente curioso e inteligente, dentro da condição dele, lógico, né? Então, por exemplo, ele prefere beber água de torneira, né? A gente abre a torneira do tanque para ele beber água. Ele vai, sobe, pede, naqueles miados, assim, já sabe. Aí vai lá e abre, ele bebe água. Mas ele não só faz isso, não. Sabe o que ele faz? Ele terminou de beber água, aí ele fica assim, ó, olhando para onde a água vai. Porque ele vê a água descer e ela desaparece. Porque ela cai no ralo, né? Ele fica olhando toda vez, um tempão, fica olhando abaixo assim e tal, fica olhando. Aí eu fico dizendo para ele, você vai ser um cientista quando for ser humano. Porque ele tem esse espírito, esse ímpeto. Certamente. Um cientista desse de extrovertido também é. Mas nesse caso é o cientista de ciências naturais, né?
interessado em compreender a natureza, assim, porque é incrível. Juju nem de longe tem alguma coisa parecida com essa, não tem, mas ele tem. Então, sempre você vai ser cientista quando for, e provavelmente vai ser mesmo desse tipo assim, porque ele tem. Então, já é um princípio espiritual, uma inteligência ali se desenvolvendo. Lógico que ele vai passar bilhões e bilhões de anos até ele se tornar um espírito, um ser humano, mas, enfim, nós podemos observar isso. Então, nós espíritos já fomos princípios espirituais evoluindo nos reinos mineral e vegetal e no animal também. No animal também. Existe uma peculiaridade em relação à nossa condição humana, e aí diz respeito a outras questões do espírito, que não cabe aqui muito tratar, mas dizendo, só tocando de leve na questão, é o seguinte. No nosso caso, humano da Terra, aí é específico. Nosso caso humano da Terra, tem até uma resposta dos espíritos que afirmam isso, em outra questão. Dizendo assim, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. A espécie humana é uma espécie animal, dentre outras espécies animais, não é? Então essa é a escolhida, ou foi a escolhida, para a encarnação dos espíritos. E aí a gente sabe, pela teoria da evolução das espécies, todo o desenvolvimento que há posterior a isso, que essa espécie humana, que hoje em dia é denominada tecnicamente de Homo sapiens sapiens, já foi antes Homo sapiens, e houve outras condições homo, ou seja, humanas, como homem de Neandertal e outras, não é? Homo faber lá no iniciozinho. Foram espécies que mais ou menos conviveram ou não, e foram, a gente pode verificar isso do ponto de vista espiritual, experimentações para se encontrar uma condição animal mais adequada para a encarnação dos espíritos. Já eram espíritos nesses outros? Eram. Os homens da pedra, chamando assim genericamente, né? E folcloricamente. Eram espíritos? Eram primitivos e tal. Então, tudo isso, a evolução do espírito, ou dos espíritos. Muito bem. 3 reinos. É por isso que esse capítulo 3 reinos está aí em O Livro dos Espíritos. Porque nesses 3 reinos que nós evoluímos, e com esses 3 reinos nós convivemos como espírito. O tempo todo, encarnado, desencarnado, nesse planeta, no mais evoluído, no mais primitivo. Nós estamos sempre convivendo com esses 3 reinos. Até porque estamos convivendo com os outros seres que estão em evolução, que pertencem a esses reinos. Né? A lei da convivência também é uma lei moral, né? A relação à convivência, lei de sociedade está denominada assim lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que não é só a sociedade humana, é um sentido bem mais amplo, né? De todos os seres. A convivência é uma regra, uma lei divina para o espírito, universal para o espírito, os espíritos, não é? As individualidades inteligentes. Muito bem, então esse capítulo, vou botar aqui, os 3 reinos, né? Divide-se, está aqui na última informação, em 3 sessões. Essa primeira, que nós vamos começar hoje, não é só começar não, nós vamos dar conta dela, porque essas questões que nós vamos ver hoje são todas dessa primeira. Na semana que vem começa a 2ª sessão, que é a mais extensa, os animais e o homem. Vou falar diversos aspectos dessas relações entre os animais e o homem, tendo esse ponto de vista da realidade do mundo dos espíritos. E a terceira, a última parte, metempsicose, que pode ser um termo que não é tão conhecido, mas já adianto e digo por que está aí. Metempsicose é uma concepção antiga, bem antiga, de povos antigos, vem lá de culturas e povos bem antigos, mas que permanece até hoje em alguns povos, em algumas culturas, que é o seguinte,
que é a ideia de que o ser humano pode reencarnar, mas reencarnar é uma palavra espírita. Foi criada com o espiritismo. O ser humano pode renascer como animal. Teve uma vida humana, aí pode vir depois ter morreu, né, desencarnou, aí pode ter a próxima vida ele ter uma vida animal por determinadas razões que são apresentadas lá nessas sabedorias, nessas concepções, vamos chamar de religiosas, mas também de sabedoria oriental. Enfim, é uma concepção que existe. Agora, como se está estudando sobre os reinos, o espírito nesses reinos, então Kardec vai tocar nessa questão, lógico, né? Existe metempsicose mesmo, ou seja, um ser humano pode vir a ter uma próxima encarnação como animal. É por isso que ele trata aí, nessa terceira e última parte desse capítulo dos três reinos, último capítulo do Livro dos Espíritos. Poderíamos até aumentar isso. O ser humano poderia reencarnar como uma planta, né? Se puder reencarnar como animal, poderia reencarnar como uma planta. A maioria de vocês já sabem, mas para quem não sabe eu já adianto, não. Mas de qualquer forma, porque seria retrogradar de uma forma absurda. Mas tem aquela questão que eu falei, da patológica, que eu lembrei agora há pouco, de um espírito poder degringolar, em virtude das condições espirituais, para um estado zoantrópico. Mas não é reencarnar como animal isso. É um desvio, uma patologia psíquica e física, em que alguns espíritos se colocam nessa condição. Primeira questão dessa parte, questão 585. Deixa eu pegar aqui. Essa questão trata da divisão da natureza em três reinos: o mineral, o vegetal e o animal. Ou, também ela coloca isso, em duas classes: os seres orgânicos e os inorgânicos. Eu vou ler a questão. A pergunta é a seguinte. Ele está perguntando aos espíritos, né? Kardec perguntando aos espíritos. Por isso que ele pergunta: que pensais, o que vocês, espíritos, quando ele estava lá, naquele intercâmbio, né, fazendo perguntas aos espíritos, que pensais da divisão da natureza em três reinos? Ele não detalha, mas são esses três: mineral, vegetal e animal. Em três reinos, ou ainda em duas classes: os seres orgânicos e os seres inorgânicos. O que os espíritos têm a dizer sobre isso? Têm a revelar sobre isso? Dessas duas espécies de divisão da natureza. Em três reinos, mineral, vegetal e animal, ou em duas classes, seres orgânicos e inorgânicos. E ele continua na pergunta ainda. Alguns fazem da espécie humana um quarto reino. Então seria, no modelo de alguns, reino mineral, vegetal, animal e humano. O humano seria um reino à parte. Qual dessas divisões é a preferível? Primeiramente, o título do capítulo é Três Reinos, não quatro reinos. Então, se Kardec manteve o título do capítulo como Três Reinos, é porque deve-se considerar, ou pode-se considerar, que são três reinos mesmo. Ou seja, o humano não seria um reino à parte. Um reino, não. Mas, a gente vai ver aqui na resposta. Então, seriam, de fato, três reinos: mineral, vegetal e animal. Eu queria fazer um destaque, porque Kardec pergunta sobre a divisão, a distinção, né? Mas é sobre a natureza. E é importante a gente ressaltar isso, porque está presente aqui, está implícito na pergunta e na resposta dos espíritos,
na pergunta de Allan Kardec e na resposta dos espíritos, está implícita a ideia de unidade, que é muito importante. Nós, espíritos, assim como os outros seres, existimos em unidade na natureza. Somos seres distintos? Somos. Mas formamos uma unidade? Formamos. Uma unidade que pode ser denominada de natureza. É muito importante, somente em tempos atuais, nós atentarmos para isso. Formamos uma unidade. Ou seja, como dizem alguns autores, nós vivemos, todos nós, não só seres humanos, todos os seres vivemos em uma casa comum. Casa comum. Todos os seres de todos os reinos, inclusive o mineral. Muito bem. Aí, antes de ler a resposta, aqui fala em seres orgânicos e inorgânicos, não é? Nós temos lá na parte primeira do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Princípio Vital, Kardec tratando sobre isso, mas como causas primárias. Então, no início desse capítulo lá da parte primeira, capítulo 4, Kardec, antes da primeira pergunta desse capítulo, ele faz um preâmbulo sobre os seres orgânicos e os inorgânicos. E ele diz o seguinte, lembrando, né, para todos nós. Os seres orgânicos são os que trazem em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades de sua conservação. Compreendem, os seres orgânicos compreendem, abrangem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. E aí lá nesse capítulo ele vai estudando sobre as causas de tudo isso, né? Como é que é tudo isso, que não é o nosso caso aqui. Então, tendo retomado essa compreensão sobre os seres orgânicos e inorgânicos, e na revelação espírita que os seres orgânicos são detentores de uma coisa chamada princípio vital, considerando isso, que estava lá antes, respondendo à pergunta, os espíritos dizem o seguinte, a pergunta é sobre a divisão, né? A divisão da natureza em 3 reinos ou em 2 classes. A resposta dos espíritos, todas são boas. Todas o quê? Todas as divisões, tanto a de 3 reinos como em 2 classes. Isso depende do ponto de vista. Encarados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então, o que nós destacamos aí? Eles falam em ponto de vista material e ponto de vista moral, em inteligência e instinto, que Kardec vai falar daqui a pouco. Ora, de um ponto de vista material, físico, natural, obviamente, nós vemos que há seres orgânicos vivos e seres não vivos, seres inorgânicos. Não é? Agora, do ponto de vista moral, moral diz respeito à consciência. Consciência. E aí, levando em consideração esse aspecto moral, consciência, nós podemos sim distinguir que há 4 condições. Podendo haver, então, a divisão em 4. Dos minerais, os vegetais, os animais e o ser humano. Porque o ser humano tem uma condição consciencial, moral, que é distinta, de fato, dos animais em geral. Então, pode, sob esse ponto de vista, haver essa consideração. E lembrando o que foi dito antes, as leis morais, a parte 3ª do Livro dos Espíritos, são para quem?
para os minerais? Para os vegetais? Para os animais em geral? Não. São só para os espíritos, que são justamente seres de consciência. Desse ponto de vista moral, há essa distinção. Então, as leis morais são as leis para o espírito. As leis para os animais, para os vegetais e minerais, são outras leis, mas não essas leis morais, as leis criadas por Deus. Kardec aduz um comentário que é o seguinte: esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. É o que as distingue em relação aos minerais. Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm também uma espécie de inteligência instintiva. Inteligência instintiva é o que distingue dos vegetais, os distingue dos vegetais, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O ser humano tem tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial e limitada. E o Herculano Phoenix, que é o tradutor do Livro dos Espíritos aqui, nessa tradução, esclarece que o ilimitado aqui quer dizer sem limites. Porque no francês está escrito a palavra indefinida. Mas ilimitada no português dá a melhor ideia de que é uma inteligência sem limitações, né? Sem limitações, que é a inteligência humana, que lhe dá a consciência de seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus, ou seja, a vida moral. Consciência do futuro, percepção das coisas extramateriais e das materiais também, e o conhecimento de Deus. Isso são condições da vida moral que só os espíritos, no caso os seres humanos, possuem. Os outros animais não. Isso é o que distinguiria os seres humanos. Lembrando rapidamente, há um estudo, naquele mesmo capítulo que eu li agora há pouco, aqui os seres orgânicos e inorgânicos, um estudo sobre inteligência e instinto, do ponto de vista da origem dos dois. E lá é dito, em síntese, que tem a mesma origem, e que o instinto é uma espécie de inteligência. Inclusive uma inteligência mais segura do que a inteligência racional, a inteligência livre. Os espíritos chegam a comentar isso. Kardec chega a perguntar, quando o espírito evolui, se livra dos instintos? Ele diz, não, se livra não. Porque os instintos são uma espécie de inteligência, eles são aperfeiçoados. Mas os instintos são uma espécie de inteligência consolidada. Uma inteligência que se tornou hábito. E aí, por exemplo, a gente pode se referir a movimentos considerados automáticos, tanto em vegetais, como em animais, como no ser humano. Por exemplo, movimento peristáltico, movimento cardíaco, né, que tem nos animais, tem nos seres humanos. São movimentos que a gente não tem consciência deles. Ou seja, não usa a inteligência racional livre. Mas existe uma inteligência consolidada que é a que mantém aqueles movimentos. Está consolidado na gente, está consolidado nos animais. É o instinto. Então, há essa vinculação total entre inteligência e instinto. Por isso aqui se refere aqui. Partindo para a parte final, as perguntas sobre as plantas. Agora virão só perguntas sobre as plantas. Essa questão 55 ela é introdutória do capítulo, trata dessa forma em geral. Mas agora, como os minerais e as plantas, não vai haver pergunta específica sobre minerais, até porque sobre minerais isso é estudado mais detalhadamente no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Tem lá, num capítulo, um estudo cuidadoso sobre isso, inclusive nas suas relações com o reino vegetal e o reino animal. Mas, enfim, aqui vai se estudar só sobre as plantas, alguns aspectos relacionados às plantas, que são as perguntas seguintes.
Questão 586. Se as plantas têm consciência de sua existência. A pergunta feita é essa. As plantas têm consciência de sua existência? Consciência. Consciência a gente já sabe que é um aspecto da dimensão moral que é patrimônio dos espíritos. As plantas ainda não são espíritos. Então elas não poderiam ter consciência, né? A resposta dos espíritos, não. Elas não pensam. Não tem mais do que a vida orgânica. O que não quer dizer que não são princípios espirituais. São, mas ainda numa condição que não desenvolveram a condição moral, que é a do espírito, como nós. Não é? Portanto, não podem ter consciência. Pergunta 587, se elas têm sensações. A pergunta é essa. As plantas têm sensações? A resposta. As plantas recebem as impressões físicas da ação sobre a matéria, mas não têm percepções. Percepção é uma capacidade da inteligência de focar, se dirigir e apanhar a realidade e trazer para uma determinada consciência essa realidade. Percepção é isso. Percebi tal coisa. Percebi, por exemplo, que alguém está cochilando. Aí, isso é uma percepção que a minha inteligência está olhando e está trazendo para a minha inteligência essa compreensão. É lógico que as plantas não podem ter, não têm ainda essa condição. Essa sensação no sentido de sensação consciente, porque não tem a consciência ainda. Pergunta 588. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente da sua vontade? Ou é elas que querem se atrair umas para as outras? Mas a pergunta é se é independente. A resposta é sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam opor-se. Instinto, inteligência consolidada. Toda a experiência do princípio espiritual nos diversos reinos anteriores ao humano, à condição humana, são exatamente de consolidação dessas inteligências instintivas. Então, por exemplo, a atração, as coisas todas que acontecem com vegetais e também com animais, mas principalmente nesse caso com vegetais, com as plantas, são consolidações de inteligência que ficam fixadas e vão acompanhar aquele ser na sua evolução, nos próximos reinos, nas próximas condições. Pergunta 589, correndo aqui. Essa tem uma fotozinha, que é justamente para exemplificar a Dioneia. Essa aí é a Dioneia, para quem não sabe. A pergunta de Kardec é a seguinte, porque toca num aspecto muito importante, muito importante. A pergunta é a seguinte: certas plantas, como a sensitiva e a Dioneia, por exemplo, Dioneia é essa daí, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em alguns casos, uma espécie de vontade, como a última, essa daí, a Dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugar-lhe o suco, e a qual ela parece haver preparado uma armadilha para matar. Então, são também chamadas de plantas carnívoras, não é? Porque se alimentam nesse caso, de insetos. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, pergunta Kardec, têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a animal? Pergunta ele. Constituem uma transição de uma para outra? E a primeira frase dos espíritos é muito importante, que é a seguinte: tudo é transição na natureza. Tudo. Ou seja, tudo está em trânsito, tudo está em transformação, tudo está em mudança, tudo está em evolução. Inclusive nós, inclusive as plantas. Os seres dos diversos reinos. Então é lógico que para passar da condição vegetal para a condição animal, não é assim, morreu como vegetal e nasceu como animal. Não é, tem que haver transição gradativa. E há, assim como do animal para o humano, há transições, né? Então aí os animais superiores, que estão nessa condição de transição para lá na frente, virem se tornar espíritos, seres humanos. Tudo é transição.
para finalizar. Aliás, faltam 2 ainda, mas eu vou bem rapidinho. Questão 590. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que os leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir ao que lhes pode prejudicar? Veja, instinto de conservação, a gente identifica bem claramente nos animais, no reino animal. Mas, como tudo é transição, esse instinto de conservação não aparece como um passe de mágica. Ele vai começando a ser constituído já no reino anterior, o reino vegetal. A resposta dos espíritos. Ou seja, um instinto de conservação. Se o quiserdes, uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se atribua a essa palavra. E a última questão. Essa é muito interessante, que essa remete para outras realidades fora a nossa, porque o Espiritismo nos leva a isso também, né? Os mundos superiores. Mundos superiores. Nós já sabemos que tem também minerais, vegetais e animais nos mundos superiores, né? No mundo espiritual e tal. A pergunta de Kardec é: nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de natureza mais perfeita? Ele não pergunta se há, ele já considera que há. Está perguntando se elas são mais evoluídas do que as plantas daqui, por exemplo, nos mundos superiores ao nosso, né? Porque há plantas, há animais e há minerais também. Então, nos mundos superiores, se as plantas são como os outros seres, animais e espirituais, espíritos, né? Humanos, de natureza mais perfeita, a resposta dos espíritos para encerrarmos: tudo é mais perfeito. Poderia ser diferente. Se os espíritos são mais perfeitos, se os animais são mais perfeitos, por que as plantas não seriam? Tudo é mais perfeito. É por isso que tudo se encadeia no universo, inclusive nas diversas gradações. Mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. No sentido de que, esclarece Herculano Pires, que são plantas mais evoluídas. São animais, mas são mais evoluídos que os que nós temos aqui. São seres humanos, ou espíritos encarnados, mas mais evoluídos do que nós. Aproveitemos, então, essas compreensões que o Espiritismo nos favorece para nos integrarmos melhor a todos os seres da natureza, realizarmos de nossa parte, com vontade, com consciência, essa unidade à qual nós pertencemos. E, ao mesmo tempo, potencializarmos a consciência da evolução que vige em tudo e em todos, não apenas em nós, em tudo e em todos, e participarmos e colaborarmos com essa evolução, não apenas nossa, mas de tudo e de todos.